Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Olá, minha gente, amanhã é dia de Enem e hoje é dia de Equipe em Casa, o programa educacional que está sempre ao seu lado. Na revisão de Ciência da Natureza de hoje, Biologia com o professor Reinaldo. Fala, galera que vai fazer a prova do Enem. Aqui é o professor Reinaldo do Colégio Equipe e hoje nós vamos falar sobre organelas, fazer uma revisão de organelas, tá ok? Então, te liga nessa aula aí que essa aula vai ser legal. Bora começar. A primeira organela, e é muito importante essa organela, se chama mitocôndria. Dá uma olhada aqui. A mitocôndria, ela é uma organela que ela se autoduplica. Ela se autoduplica por quê? Porque ela tem um negócio dentro dela chamado DNA. O DNA ele se autoduplica e automaticamente autoduplica a organela. Então, olha aqui, ela faz a autoduplicação, ok? Ela surge por um processo chamado processo endossimbiótico, tá ok? Reinaldo, o que é um processo endossimbiótico? O processo endossimbiótico é o seguinte, endo quer dizer dentro, simbiótico quer dizer harmonia. O que acontece é que, logo lá no início da evolução, uma bactéria entrou na célula, essa bactéria começou a produzir energia para a célula e isso favoreceu a célula. Automaticamente, a célula abrigou esta bactéria e, ao longo da evolução, essa bactéria foi se transformando em mitocôndria. Esse é o processo endossimbiótico. Quem fez esse processo endossimbiótico? A mitocôndria e o cloroplasto, que a gente já vai falar com vocês. Beleza, galera? Tá? Processo endossimbiótico, não te esquece. Função. Qual é a função da mitocôndria? A principal função da mitocôndria é a respiração celular. Importantíssimo. Produção de ATP, energia. A gente só está vivendo, a gente só está andando, só está falando porque nossas células estão produzindo energia. E a energia é dada pelo ATP, adenosina trifosfato. Quem produz isso é a mitocôndria, beleza? E aí, numa outra aula, a gente vai ver só respiração celular. Vamos para a segunda organela. A segunda organela, mostrando aqui para vocês, é o cloroplasto. Olha lá, o cloroplasto se autoduplica. Por que se autoduplica? Porque tem DNA. É um DNA próprio dele. Então, o DNA se duplica e duplica o cloroplasto. Cloroplasto é exclusivo de células vegetais e ele também surgiu pelo processo endossimbiótico, aquele que eu expliquei da mitocôndria. Ele era uma bactéria que entrou na célula, só que em vez de produzir energia, ele produziu açúcar. E aí a célula vegetal absorveu ele e ao longo da evolução, ele se transformou no cloroplasto. Beleza, galera? A função é de fotossíntese. Fotossíntese feita por células vegetais. Não se esqueçam que a célula vegetal ela tem mitocôndria e cloroplasto. A célula animal só tem mitocôndria. Tá safo isso, galera? Beleza? Vamos para outra organela aqui, que são os ribossomos. Beleza? Ribossomo, galera, a função dele é a síntese de proteína. É o ribossomo que formam as proteínas que é usado em todo o nosso corpo. Tá? E eu coloquei para vocês alguns tópicos de ribossomo. Primeiro, ele é submicroscópico. Reinaldo, o que é submicroscópio? É que você não vê o ribossomo no microscópio óptico. Você só vê ribossomo no microscópio eletrônico. Por isso que ele é submicroscópico. Segunda coisa, ele é formado de duas subunidades, como vocês estão vendo ali, olha. Duas subunidades. Beleza? Essas duas subunidades vão se unir e vão formar o ribossomo. Terceiro, ribossomo é a única organela em procarionte. Reinaldo, o que é procarionte? Procarionte são aquelas células que não têm a carioteca, aquela membrana que envolve o núcleo, beleza? Então, nesses seres, a única organela que tem é o ribossomo. E aí, logicamente, ele está presente em procarionte e em eucarionte. Ela é formada de duas coisinhas, tá, gente? Uma proteína chamada ribonucleoproteína e o RNA. Safo? E a função, como eu falei para vocês, o ribossomo, a função é síntese de proteína. Então, quando as duas subunidades se unem, ocorre a síntese de proteína. Beleza? E aí eu queria que vocês dessem uma olhada nessa imagenzinha aqui, mostrando a síntese de proteína. Vocês estão vendo, olha, que o ribossomo ele corre em cima de uma fita verde.
Essa fita verde é chamada de RNA mensageiro, tá? E à medida que o ribossomo vai correndo no RNA mensageiro, vai saindo umas bolinhas lá em cima, não é isso? Essas bolinhas são aminoácidos. Esses aminoácidos vão se unindo e vão formando as proteínas. Safo isso, galera? Vamos ver agora outra organela, chamada de retículo endoplasmático. Gente, o retículo endoplasmático ele é formado de canos e sacos. A função do retículo endoplasmático, tá, é fazer o transporte de substâncias. Essa é a função básica. E existem dois retículos endoplasmáticos. O retículo endoplasmático liso, como vocês estão vendo, é o REL, e o retículo endoplasmático rugoso, ou ergastoplasma. Então, o retículo endoplasmático ele é de dois tipos, o liso e o rugoso. Vamos ver aqui. Dá uma olhada nessa imagem, onde você está vendo aqui, olha, o núcleo, lá em amarelo, o núcleo. Você está vendo aqui a carioteca, né, que é a membrana que envolve o núcleo, então é sinal que é uma célula eucarionte, porque ela tem a carioteca. E aqui, em roxo, mais ou menos, é o primeiro retículo, chamado retículo endoplasmático rugoso. Então, bem aqui você tem o retículo endoplasmático rugoso, e esses pontinhos brancos que vocês estão vendo são ribossomos aderidos ao retículo, por isso que ele é chamado rugoso. Continuando aqui, saindo um pouco do retículo endoplasmático rugoso, você tem outro retículo, olha. Só que esse retículo não tem ribossomo aderido. Então, ele é chamado de retículo endoplasmático liso. Então, galera, você tem o retículo endoplasmático rugoso. Reinaldo, o que tem no rugoso? Ribossomos aderidos, por isso que ele é rugoso. E do lado eu tenho um retículo que não tem ribossomo, então ele é chamado de liso. Safo? Então, bora ver os dois. Bora começar com o primeiro, retículo endoplasmático liso. Olha ele ali, não tem aqueles pontinhos brancos que são ribossomos, então é um retículo endoplasmático liso. Quais são as funções? A primeira, como todo retículo, transporte de quê? De substâncias. Ele funciona como cano de esgoto ou de água na nossa casa, onde, logicamente, vai transportando água e aqui ele vai transportando substâncias. Beleza? Como lipídios, proteínas, tá? Segunda função dele, síntese de lipídio. Lipídio é gordura. Então, esse cara aí, ele sintetiza lipídios no nosso corpo. Terceiro, importante, ele transforma um lipídio chamado colesterol em hormônios sexuais. Olha aí, ele transforma colesterol em hormônios sexuais. Então, vocês estão vendo que o retículo endoplasmático liso, ele é importante na produção de testosterona para o homem, progesterona e estrógeno para a mulher, que são hormônios sexuais. Por isso que a gente não pode zerar o nosso colesterol. Beleza, galera? Outra função do lipídio é formar o complexo de Golgi, ou golgiense, que eu já vou mostrar para vocês. Sem crise? Está dando para entender? E o último, que é a desintoxicação. Ou seja, o retículo endoplasmático liso ele está em grande quantidade no nosso fígado e ele desintoxica o nosso corpo. Por exemplo, quando você toma uma bebida alcoólica, você fica meio tonto, o que é que vai acontecer? Porque no outro dia você está legal, você está melhor? É porque o retículo endoplasmático liso, ele pega o álcool que está circulando no nosso corpo e tira esse álcool e transforma o álcool em substâncias menos tóxicas, principalmente água. E aí você vai ficando legal. Safo isso? Bora agora para o rugoso. Vamos para o retículo endoplasmático rugoso, ou ergastoplasma, não te esquece. Rugoso, porque olha lá, tem ribossomos aderidos, beleza? O liso não tem e o rugoso tem. Então tem diferença. Bora lá para as funções. A função igual dos dois, transporte de quê? De substâncias. Segundo, síntese de proteína. É lógico, gente, que tem que ter síntese de proteína. Se eu tenho o retículo endoplasmático e o ribossomo aderido nele, quem produz proteína? Não é o ribossomo? Então, o ribossomo produz proteína. E aí ele joga para dentro do retículo. Então, a função do retículo endoplasmático rugoso é síntese de proteína. Terceira, síntese de enzimas digestivas. Ora, galera, enzima, o que é uma enzima? É uma proteína. Toda enzima é uma proteína.
Só que essa enzima é digestiva. Então, o que vai acontecer? A enzima digestiva é produzida no retículo endoplasmático rugoso e depois ela vai para uma organela, que a gente já vai falar, chamada lisossomo. Safo isso, galera? E a última aí, olha lá, retículo endoplasmático rugoso está próximo da carioteca, que está em amarelo. Então, o retículo endoplasmático rugoso é ele que forma a carioteca. Beleza? E é isso que nós falamos, é isso que nós temos de retículo endoplasmático. Não te esquece, liso e rugoso. Beleza? Vamos para outra organela aqui. Essa organela é muito complexa. É por isso que o nome é complexo golgiense. Beleza? O complexo golgiense, dá uma olhada na figura aqui. Olha o complexo golgiense. Vocês estão vendo ele aqui, olha. Ele é formado dessas vesículas, tá? Vesícula aqui, vesículas aqui. E ele é formado desses sáculos. Sáculos aqui, olha, achatados. E o complexo de Golgi, o que é que ele faz? Ele vai fazer a secreção de substâncias, ou seja, ele pode produzir substâncias. Ele empacota substâncias que vêm do retículo ou endoplasmático liso ou endoplasmático rugoso. Quando essa substância entra no complexo de Golgi, ele empacota e transforma essa substância. E ele faz a liberação de substâncias, como vocês estão vendo aqui, olha, a vesículazinha está sendo liberada do complexo de Golgi. Lá dentro tem uma substância que ele transformou. Deu para entender, galera? Safo isso? Então, a primeira função é essa, armazenamento, secreção e liberação de substâncias. A segunda função do complexo de Golgi, ele forma o que a gente chama de lamela média. O que é a lamela média? Lamela média é uma lâmina que divide as células vegetais ao meio, já vou mostrar para vocês. Então, a função do complexo de Golgi é produzir a lamela média. Terceira função do complexo de Golgi é produzir o acrossomo dos espermatozoides, que já vamos ver também. Acrossomo do espermatozoide é uma vesícula que fica na ponta do espermatozoide, e é essa vesícula que permite o espermatozoide furar o óvulo, permitindo, logicamente, o quê, gente? A fecundação. Safo isso? Agora, dê uma olhada no complexo de Golgi. O complexo de Golgi tem uma face voltada para o retículo, ou liso ou rugoso, chamada de face cis. A face cis é aquela que recebe substância vindo ou do retículo endoplasmático liso ou do retículo endoplasmático rugoso. E ele tem uma face de saída, chamada face trans, da onde ele libera as substâncias. Safo aí, gente? Então, bora dar uma olhada aqui. Olha aí aquela função que eu falei do complexo de Golgi. Ele produz a lamela média de uma célula vegetal. Reinaldo, por que isso aqui é uma célula vegetal? Simples, porque bem aqui eu tenho uma parede celular, de celulose. Parede celular de celulose. Tá? Então, eu sei que é uma célula vegetal. Não sei se vocês estão vendo, observem bem que aqui eu tenho complexos de Golgi, que está em vermelho aí. Não te esquece que tem um monte de bolinha saindo, isso são vesículas que estão saindo dele. Olha lá, pela face trans. Beleza ou não? A face trans é a fase de liberação. Então, essas vesículas estão saindo do complexo de Golgi, elas começam a se unir, eu vou passar para vocês olharem. Olha lá, elas começam a se unir e começam a formar uma parede no meio da célula vegetal. Essa parede, no futuro, vai virar a lamela média. Olha agora, olha lá, a parede se formou e eu dividi a célula vegetal em duas. Então, gente, isto aqui é a lamela média. Se perguntarem numa prova para vocês quem produz a lamela média, são vesículas que saem do complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Safo isso, galera? Outra função que eu mostrei para vocês, formação do acrossomo. Olha lá, está aqui o espermatozoide, beleza? Na ponta do espermatozoide tem uma bolsa chamada acrossomo. Quem produz essa bolsa é o complexo de Golgi. Como é que isso acontece? Aí eu aumentei aqui de tamanho, dá uma olhada aqui. Bora começar com o primeiro desenho. Olha o complexo de Golgi aqui, olha as vesículazinhas sendo liberadas pela face trans. Essas vesículas vão se unindo, olha como elas ficam maior aqui, gente, olha. Elas vão se unindo, e elas vão aumentando, formando uma bolsa. Olha essa bolsa aqui.
Essa bolsa é o futuro acrossomo, calma aí. Essa bolsa vai aumentando, aumentando, até formar o acrossomo, que fica aqui na ponta, ó, acrossomo. Essa bolsa aí, chamada acrossomo, que vem do complexo de Golgi, está cheia de enzimas que vão furar o óvulo. Então, vocês estão vendo que ele está relacionado muito com a fecundação. Beleza, galera? Complexo de Golgi é isso, bastante fácil. Vamos para outra organela aqui. Lisossomos. Eu já falei do lisossomo. Te lembra do lisossomo? Retículo endoplasmático rugoso produz enzima digestiva. A enzima digestiva vai para o complexo golgiense e de lá sai a vesícula. A vesícula vai virar lisossomo. Qual é a função do lisossomo? Digestão. Falou em lisossomo, falou em digestão. É digestão intracelular. Safo? E a digestão, ela pode ser de dois tipos. Olha aqui. Ou ela é heterofágica ou ela é autofágica. Reinaldo, o que é uma digestão heterofágica? É aquela que a célula faz com tudo que vier de fora dela. Por exemplo, se uma célula receber, por exemplo, uma bactéria, ela vê uma bactéria e ela tem que destruir essa bactéria, quem vai destruir essa bactéria são os lisossomos. Então é uma digestão. É uma digestão que vem de um material de fora. Então é heterofágico. Tá? Agora, se ela digerir coisas de dentro dela, aí a digestão é chamada de autofágica. Por exemplo, vamos supor que tem uma mitocôndria, te lembra da mitocôndria? Produção de energia, né? Mas a mitocôndria envelhece. Vamos supor que a mitocôndria esteja velha. Então eu preciso eliminar essa mitocôndria. Quem faz isso é o lisossomo. O lisossomo vai lá e destrói aquela mitocôndria. Ora, gente, ele não está destruindo coisa de dentro da célula? Então, a digestão é chamada de autofágica. Beleza? E só uma coisinha importante. O lisossomo é uma substância submicroscópica. De novo, o lisossomo ele só pode ser visto ao microscópio eletrônico. Safo? Então, dá uma olhada nesse desenho aqui, em que mostra as duas digestões, tanto heterofágica quanto autofágica. Vamos lá. Vocês estão vendo em verde que está entrando um micro-organismo na célula. Beleza? Uma bactéria, por exemplo. Aí, a membrana plasmática envolve a bactéria, vocês estão vendo aí. A bactéria fica isolada dentro da célula. E aí, olha o que acontece. O lisossomo começa a entrar nessa vesícula. Tá? O lisossomo começa a entrar nessa vesícula e começa a digerir a bactéria lá dentro. Eu estou diante, então, de uma digestão. É uma digestão chamada heterofágica, porque veio de fora. No caso, a bactéria é uma substância sólida. Então, eu estou diante da fagocitose. Mas olha para cá. Aqui em cima, eu já tenho uma substância líquida. Uma substância líquida que é prejudicial para a célula. Acontece a mesma coisa. Olha. A substância líquida ela é envolvida pela membrana plasmática, tá? Para isolar, né? Para ela não ter contato com as estruturas da célula. O lisossomo começa a entrar aqui, está aqui o lisossomo, olha, ele começa a entrar nessa vesícula que agora tem líquido e começa a digerir esse líquido. Eu também tenho uma digestão heterofágica porque veio de fora, beleza? Só que agora é líquida, então a gente chama isso de pinocitose. Se a substância digerida for sólido, é fagocitose. Se a substância digerida for líquida, é pinocitose. E a digestão é heterofágica, porque veio de fora. Safo isso, galera? Agora, olha para cá. Aqui eu tenho uma mitocôndria, como eu falei para vocês. Mitocôndria interno. Ela ficou velha, eu preciso eliminar essa mitocôndria. Podia ser outra organela, eu estou falando da mitocôndria. Aí olha o que acontece aqui, a mitocôndria é envolvida por uma membrana e o lisossomo começa a entrar nessa membrana para digerir a mitocôndria. Ora, gente, eu tenho uma digestão, só que agora é heterofágica ou autofágica? Autofágica, porque está interna. Beleza? Então, lisossomo é digestão. Bora para outra organela aqui, mas antes eu quero mostrar para vocês a ligação entre retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo de Golgi e lisossomo. Dá uma olhada aqui, olha. Retículo endoplasmático liso, né? Retículo endoplasmático rugoso. Ao produzirem substâncias, eles colocam essa substância em vesículas e mandam para o complexo de Golgi.
Olha como é lindo isso, gente. Ele manda para o complexo de Golgi. Aí eles entram pela face cis, que é a face que está olhando para o retículo. A substância entra e é modificada dentro do complexo de Golgi. E aí essa substância, depois que é modificada, empacotada, sai do complexo de Golgi. Vocês estão entendendo? E aí essa substância, se for com enzima digestiva, vai virar o lisossomo. Se não, pode ser que essa substância precise aqui na membrana, ela vem embora e vem aqui para a membrana. Vocês estão entendendo a cadeia de acontecimentos? Retículo endoplasmático passa a substância para o complexo de Golgi e as vesículas do complexo de Golgi vão para toda a célula, para todos os compartimentos da célula. E galera, vamos para o centríolo agora. Centríolo é importantíssimo, o centríolo, dá uma olhada lá para o centríolo. O centríolo, ele nunca está só, tá? Ele sempre é em dois, como vocês estão vendo aqui. Aí ele é chamado diplossomo, quer dizer dois, tá? Centríolo, tá? Ele é formado desses tubinhos aqui, chamado microtúbulos, tá ok? O centríolo é formado de microtúbulos, parece canudinho, olha, dá uma olhada aí, tá? Vou falar assim para vocês entenderem, tá? Esses microtúbulos que parecem canudinhos são formados de 3 em 3, como vocês estão vendo aqui no desenho, beleza? Qual é a função do centríolo? Eles formam cílios e flagelos e orientam os cromossomos durante a divisão celular, que é uma outra aula que a gente vai ver, beleza? Só uma coisinha para a gente finalizar a nossa aula, tá? Quem não tem centríolo são os vegetais superiores, angiospermas e gimnospermas. Beleza, galera? Uma boa prova domingo, muita felicidade para vocês. Venham para a equipe. Valeu! Que essa parte de biologia seja fácil para você. Equipe em Casa volta já. No novo normal, uma boa escola deve oferecer biossegurança, espaço amplo e arejado para preservar a saúde de seus alunos. Tudo isso você encontra no novo Colégio Equipe no Trem, uma nova escola com a excelência do ensino online e plataforma digital que está revolucionando o aprendizado no Brasil. O sistema SAE Digital. Em 2021, seu filho merece uma nova escola com segurança e conforto. Novo Colégio Equipe Trem. Matrículas abertas. Continuando com a nossa revisão de véspera, questões de matemática com o professor Adalto. Estamos aqui para mais uma aula de revisão para o Enem. Espero que vocês tenham feito uma boa prova domingo passado e amanhã é um grande dia. É o dia da prova de Ciências da Natureza e Matemática. Tá? Vamos fazer exercícios de matemática, uma revisão de matemática básica, para que você possa fazer amanhã uma boa prova. Vamos lá. Primeira questão. Nós temos aqui uma questão que sempre aparece e é importante, que dá a ideia de fração e problemas de equações do primeiro grau. Para o nascimento do primeiro filho, o pai esperou 1/6 de sua vida. Para o nascimento do segundo, a espera foi de 1/3 de sua vida. Então o pai viveu X anos, ele esperou para nascer o primeiro filho 1/6. Para nascer o segundo filho, 1/3. Quando o pai morreu, a soma das idades do pai e dos dois filhos era de 240 anos. Com quantos anos o pai morreu? Considerando que, quando o pai morreu, ele tinha X anos. Assinale a equação matemática que permite resolver esse problema. Olha só, o pai, quando morreu, ele tinha X anos, acompanha. A idade do pai quando morreu, X anos. Ele esperou 1/6 de sua vida para nascer o primeiro filho. Olha só, vou pegar a idade do pai e vou dividir em 6 partes. Ele esperou 1/6. Então, se eu dividir em 6 partes, eu tenho 1/6, o que foi que sobrou? 5/6. Certo? Então, ele esperou 1/6 para nascer o primeiro filho. Então, quando o pai dele morreu, o filho tinha que idade? 5/6 da idade que o pai tinha, ok? O segundo filho, o pai esperou 1/3 desse mesmo valor X, 1/3 de X, tá? Então, essa foi a espera para que o segundo filho nascesse.
Se o filho nasceu após ele esperar 1/3, qual a idade do filho quando o pai morreu? 2/3 da sua idade, ok? Qual a equação matemática que representa a idade do filho? Essa relação matemática que representa a soma da idade do pai, do filho 1, do filho 2, se a soma delas é 240 anos. Eu vou somar x, que é a idade do pai quando morreu, 5/6 de x, que é a idade do primeiro filho, mais 2/3 da idade do segundo filho, a soma dos três, 240, portanto, a resposta correta é a letra A. Ok? Uma questão bem simples de aritmética e fração. Vamos para a segunda questão. Os povos indígenas têm uma forte relação com a natureza. Suponha que uma tribo indígena, no norte do Brasil, celebre o ritual do sol de 20 em 20 dias. O ritual da chuva em 66 em 66 dias. E o ritual da terra de 30 em 30 dias. Então, olha, esse tipo de questão, para quem acompanha, para quem estudou legal, para quem fez um bom trabalho na área de matemática, lembra que esse é um problema clássico de MMC. Acompanhe comigo. Se os 3 rituais acontecem hoje, dia 10 de setembro de 2017, que é domingo, o próximo dia da semana, que os 3 serão celebrados juntos novamente, será? Aí confirma o problema de MMC, ok? Então, nós vamos fatorar os números, vamos achar o MMC e vamos resolver a questão. Acompanha comigo. Então, o ritual do sol ocorre de 20 em 20 dias. Olha, ocorre 20, daqui com mais 20, 40, daqui com mais 20, 60 e assim sucessivamente. O ritual da chuva ocorre de 66 em 66 dias. Então, 66, 132, 198 e assim sucessivamente. O ritual da terra ocorre de 30 em 30 dias, 30, 60, 90 e assim sucessivamente. Vamos achar o mínimo entre os 3 números, entre 20, 66 e 30. Para me achar o mínimo múltiplo comum, eu vou ter que fatorar, certo? Então, eu vou transformar esses números em números primos, em fatores primos. Por 2 primeiro, olha. 20 por 2 dá 10, 66 por 2 dá 33, 30 por 2 dá 15. Vou continuar fatorando por 2. 10 por 2 dá 5, o 33 não pode e o 15 também não pode. Vamos agora fatorar por 3, dividir por 3. Se eu dividir por 3, eu mantenho 5, 33 por 3 dá 11 e o 15 por 3 dá 5. Agora eu vou dividir por 5, 5 por 5 dá 1, o 11 não posso dividir por 5, 5 por 5 dá 1. E sobra o 11. Se eu dividir por 11, eu resolvo a minha questão. Agora eu transformo em fatores primos, eu tenho 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 vezes 11. Se eu fizer esse produto, eu vou encontrar 660 dias. Como eu quero saber o dia da semana, eu vou pegar os 660 e vou dividir pelo número de dias que eu tenho em uma semana. Ou seja, vou pegar os 660 e vou dividir por 7. Se eu dividir 660 por 7, eu vou pegar os 66 e vou dividir por 7, vai me dar quanto? 9. 7 vezes 9, 63. Se eu subtrair de 66, dá 3. Baixo 0, aí sobra 30 dividido por 7, dá quanto? 4. 7 vezes 4, 28, sobra 2. Então, eu tenho 94 semanas para que ocorra a coincidência dos 3 eventos ao mesmo tempo, tá? Eles vão celebrar os 3 eventos juntos novamente daqui a 660 dias, ou seja, daqui a 94 semanas e 2 dias, ok? Como eu comecei a contagem no domingo, ora,
Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Isso aqui são os dias de semana. O primeiro evento ocorreu simultaneamente no domingo, certo? Passaram-se 94 semanas e 2 dias. Então, eu estou no domingo e vou andar o quê? 2 dias. Segunda, estou no domingo, vou andar segunda, terça. Portanto, o próximo evento simultaneamente ocorrerá numa terça-feira. Numa terça-feira, portanto, a resposta, letra B de bola. Um problema de fatoração, um problema de MMC, que sempre aparece e é importante a gente ter esse conhecimento, ok? Vamos fazer a terceira questão. A terceira questão diz assim, olha, para a realização de uma atividade, um professor pretende dividir a sua turma em grupos. O professor observou que, se dividir a turma em grupos de 3 alunos, exatamente um aluno ficará fora da atividade. Então, olha só, eu não sei quantos alunos tem na turma. Eu vou dividir em grupos, mas se eu dividir em grupos de 3, sobra 1, ok? Se dividir o grupo de 4 alunos, exatamente um aluno também ficará fora do grupo. Considere que nessa turma há N alunos. Se eu tenho N alunos numa turma e dividir em grupos de 3, sobra 1 aluno. Olha aqui, eu tenho N alunos, dividido por 3, eu tenho um quociente Q e o resto sobra 1. Se eu fizer a propriedade da divisão, olha, 3 vezes Q, 3 vezes Q mais 1 é igual a N, ok? Esse é o princípio da divisão. Se eu tenho N mais 1 igual a Q, eu posso passar o 1 para o segundo membro, eu vou ficar que N menos 1 é igual a 3Q. O que quer dizer isso? Que esse número N menos 1 é múltiplo de 3, ou é divisível por 3, certo? É um número divisível por 3, é um número múltiplo de 3. Se eu pegar o mesmo grupo de alunos e dividir por 4, o que é que acontece? Eu tenho um novo quociente e sobra como resto 1. Se eu fizer o mesmo raciocínio, olha, 4 vezes Q' mais 1 é igual a N. Então, eu tenho 4Q' mais 1 igual a N. Se eu passar o N para o segundo membro, eu tenho N menos 1 igual a 4Q'. O que quer dizer isso? Que esse número N menos 1, o total de alunos da turma menos uma unidade, é um número múltiplo de 4 ou ele é divisível por 4. Então, o número é múltiplo de 4 e de 3. Se o número é múltiplo de 4 e de 3, ele é múltiplo de 12. Então, eu tenho os múltiplos de 12. Eu tenho o 0, o 12, o 24, o 36. Eu vou tirar o 0 da questão e vou deixar só os múltiplos que interessam para a gente. 12, 24, 36, 48 e assim sucessivamente, ok? Então, esse número M que eu quero calcular é o número de mulheres e o H é o número de homens. E o N é o total de pessoas na turma. Na questão ele diz assim, olha, considere que nessa turma há N alunos, dos quais 17 são homens, e que o número de mulheres é maior que o número de homens. E o número de homens é 17. Então, o número de mulheres é maior ou igual a 17 mais 1. Porque se eu tiver uma mulher a mais, esse número é maior que o número de homens, ok? Então, o número de mulheres seria maior que 17 mais 1. Agora, olha só, o número de alunos da turma é o número de homens mais o número de mulheres. Quantos homens eu tenho na turma? 17. E qual o número de mulheres que eu tenho na turma? Ele diz que é um número maior que o número de homens. Então, vamos considerar que esse número seja o mínimo possível, 17 mais 1. Por quê? Eu tenho 17 homens e o número de mulheres é maior que o número de homens, certo? Então, o menor número de mulheres seria 17 mais 1. Se eu somar 17 homens mais 17 mais 1, o número de mulheres, eu tenho
o número total de alunos da turma maior ou igual a 35. O menor número possível que eu posso ter de alunos na turma é 35, é o menor. Então, o número de alunos da turma tem que ser o quê? 35 ou mais, 35, 36, 37, 38, ok? Bom, qual é o múltiplo mais próximo de 35, qual é o múltiplo de 12 mais próximo de 35? Não é o 36? Está bem aqui, ó, o 36, ok? O número que eu estou querendo encontrar é um número múltiplo de 12. 12, 24, 36, 48. Qual é o mais próximo de 35? É o 36. Então, esse n menos 1, que é múltiplo de 12, ele tem que ser no mínimo igual a 36. Então, se o n menos 1 é 36, quem vai ser o n? O n é 37. Então, qual é a quantidade de alunos que eu vou ter? O menor número de alunos que eu vou ter nessa turma, o menor número de alunos que eu vou ter nessa turma é 37. Dos 37, eu tenho 17 homens. 17 homens e 20 mulheres, que vai bater que o número de mulheres é maior que o número de homens, certo? Então, o menor número de alunos que eu tenho na turma é 37. Portanto, esse número 37 não é par, não é divisível por 5, não é um quadrado perfeito, o quadrado perfeito seria o 36, não é um cubo perfeito, não é um cubo perfeito, portanto, o meu número 37 é um número primo, o 37 é primo e não par. Portanto, a minha resposta é letra A. Ok? Então, pessoal, era o que a gente tinha para lembrar um pouquinho de matemática básica. São assuntos que são abordados na prova do Enem, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido e amanhã façam uma boa prova com calma, tranquilidade, façam uma boa leitura da prova, não percam muito tempo naquelas questões que você já sabe que é uma questão que vai lhe dar muito trabalho. O tempo é o seu maior inimigo na prova de Ciências da Natureza e Matemática, ok? Vá com calma, vá cedo para a prova, fique tranquilo que você vai fazer uma boa prova. Nós estamos aqui no equipe para tirar qualquer dúvida e lhe ajudar sempre que for possível. Um abraço, boa prova. Pessoal, matemática básica é muito presente no Enem. Equipe Casa volta já. O Colégio Equipe continua dando um show de aprovação em medicina. Vitória Larissa Dias dos Reis e Yasmin Guerra Mendes, que também provaram a todos nossa excelência no ensino, sendo aprovadas no curso de medicina. Eu me orgulho de estudar na Equipe. Pra mim, não existe colégio melhor que o Equipe. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Matrículas para 2021 abertas do maternal ao ensino médio. Neste módulo, Ciência da Natureza, Química, professor Igor. Salve, salve, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química aqui no Equipe em Casa. E olha, semana da prova de Natureza e Matemática. Química, daquele friozinho na barriga, mas calma, vem comigo. Lembra, há 2 aulas atrás, eu comentei com vocês como a prova do Enem cobra não só a Química, mas como as outras disciplinas. Ela cobra sempre com base em situação-problema. As situações problema, elas pairam, na maioria dos casos, entre 2 eixos, meio ambiente e fontes de energia. Já comentamos sobre meio ambiente. Hoje falaremos sobre fontes de energia. Porém, fontes de energia não é apenas a energia elétrica, energia eólica, energia solar. O nosso corpo também tem energia, precisa de energia. Não é à toa que nós nos alimentamos. O alimento nos é fonte de energia para processos bioquímicos dentro do nosso organismo. Então, se eu tivesse que escolher 2 temas envolvendo eixos de fontes de energia, seriam termoquímica, em especial lei de Hess e eletroquímica. Então, rapidinho, termoquímica estuda as energias envolvidas em reações químicas. A eletroquímica estuda a relação entre reação química
e corrente elétrica. Mas estamos falando especificamente de pilhas. Então, vamos lá, questãozinha de lei de Hess, uma questão, uma revisão, a gente vai construindo isso ao longo do processo. Então, vamos lá. Lembra, questão do Enem, a gente começa por onde? Pelo enunciado. Então, vamos lá. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente por quê? O enunciado é curto. Fala anaeróbico, não sei o que é anaeróbico, ele te dá pistas. Então, vamos lá. A primeira delas, anaeróbico. Tem um processo anaeróbico nesse texto todo. Vamos dar uma lida nele? Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicólise é completamente oxidada na presença de oxigênio. Processo aeróbico, ok. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio. Déficit, está faltando oxigênio, está abrindo oportunidade para um processo anaeróbico. E qual processo seria esse? E a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Então, o processo anaeróbico é esse, uma molécula de glicose sendo convertida em 2 de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir. Então, por mais que você não saiba quem é glicose e quem é ácido lático, ele está te dando as equações aqui embaixo. Então, olha só, C6H12O6 é a glicose. É, respectivamente, então, primeira equação, glicose. Aqui, CH3CHOH é o nosso ácido lático. Então, pega essa visão. As demais substâncias, se você se preparou ao longo do ano passado e desse ano, você conhece oxigênio, dióxido de carbono e água. São figurinhas carimbadas em equações químicas. Aí, Igor, o que seria esse menos 2.800 e menos 1.344? Em termoquímica, estudamos as energias envolvidas em reações químicas. Esse sinal negativo indica que esse processo libera energia para o meio, o que nós chamamos de processo exotérmico. Show de bola? Só que em lei de Hess, pega a visão você que está se preparando para o Enem. Em lei de Hess, nós temos equações intermediárias, nós temos todas as informações dela. E nós temos uma equação que é o nosso objetivo. A nossa equação objetivo, qual é? É a glicose sendo convertida em 2 moléculas ou em 2 mol de ácido lático. A gente não sabe. Mas o seguinte, ele te dá as equações intermediárias. Através dela, você vai conseguir descobrir se essa reação vai liberar energia ou absorver energia. Separando os dados, nós vamos ter o seguinte, a equação da combustão da glicose e da combustão do ácido lático. Lei de Hess, a gente pode manusear essas equações à nossa vontade, desde que nós consigamos chegar na equação global, que é o nosso objetivo, que é a conversão da glicose em ácido lático. Então, vamos lá. Primeiro passo, olha para a primeira equação. Tem glicose. Lembra? Toda equação química, antes da seta reagente, depois da seta produto. Na nossa equação objetivo, nós temos quantas glicoses? Apenas uma. E ela está em que lado? Do lado do reagente. Então, vamos verificar a nossa primeira equação. Glicose, nós temos uma também, então bateu. Está do lado do reagente? Está do lado do reagente. Então, nessa primeira equação, eu não preciso mexer nela. Ela está ok. Vamos verificar a nossa segunda equação, ácido lático. O ácido lático, nós queremos ele do lado do produto. E na equação 2 ele está ao lado do reagente. Outra coisa, nós precisamos de 2 mol de ácido lático e nós temos apenas 1. Então, na lei de Hess, você pode manipular a equação dependendo do que você irá precisar. Então, eu preciso de 2 mol de ácido lático, então eu vou multiplicar toda a equação por 2. Então aqui, se eu tenho 1 ácido lático, eu terei 2. Se eu tenho 3 gás oxigênio, eu terei 6.
Se eu tenho 3 mol de dióxido de carbono, eu terei 6. E se eu tenho 3 mol de água, eu terei 6. E a energia liberada, se eu estou multiplicando por 2, ela vai dobrar. Aí, na tela, bonitinho. Agora é o seguinte, esse ácido lático ainda está do lado do reagente. Eu quero ele do lado do produto. Então, eu vou utilizar um artifício. Eu vou multiplicar toda essa galera por menos 1. Quem era reagente passa a ser produto. Quem era produto passa a ser reagente. E eu irei trocar o meu sinal energético. Então, vamos lá. Multiplicando por menos 1, inverteu. A água e o CO2 eram produto, agora são reagentes. O ácido lático e o oxigênio eram reagentes, agora são produtos. E troquei o sinal. Antes liberava energia, agora absorve energia. Tudo certo, tudo maravilhoso. Vem a melhor parte da lei de Hess agora. A gente precisa somar as duas equações e podemos cortar termos semelhantes em lados opostos. Coisas que vocês fazem muito na matemática. Então vamos lá. Cortando primeiro o CO2. 6 CO2 do lado aqui do reagente com 6 CO2 do lado do produto. Cortei. Quem mais dá para cortar aí? Oxigênio do lado do reagente na primeira equação, 6 de oxigênio na segunda equação do lado do produto. Cortei também. Tem mais alguém para cortar aí? 6 de água na segunda equação, lado do reagente, 6 de água, produto na primeira equação. Cortei, cortei. Agora, você vai descer quem não deu para cortar, reagente do lado de reagente, antes da seta, produto do lado do produto, depois da seta. Então, vamos descer e chegamos na equação desejada. Temos uma glicose dando origem a 2 mol de ácido lático. Perfeito. Mas agora eu tenho que saber, liberou ou absorveu energia? Simples, nós temos que somar o ΔH da primeira equação e o ΔH da segunda equação. Então, vamos lá. Soma de números com sinais diferentes, subtrai, preserva o sinal do maior. Então, menos 2.800 com mais 2.688, eu já sei que o sinal vai ser negativo. Então, essa conversão vai liberar energia. Então, daí eu já elimino a letra D e a letra E. Então, fazendo essa subtração, eu descobri que vai liberar menos 112 kJ. A alternativa correta, letra A. Lembra, amanhã é a prova, você já está tinindo. E aí, conseguiu resolver essa questão? Bem tranquila, né? Já caiu no Enem. Então, vamos lá. Segunda questão. Ih, questão grande, questão... Olha, tem até uma figura estranha aí. Vamos lá. Vamos para o enunciado primeiro. Você já está pronto. A gente vai logo para o enunciado. Tem que economizar tempo. Nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo ou catodo, como o freguês desejar? Então, quais termos nós temos aí? Pilha e catodo. Termos específicos. Lembra, nós já falamos de pilha aqui no Equipe em Casa, edição 9, especificamente aos 24 minutos e 22 segundos. Aproveitando fazer o merchan aqui, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho igual eu fiz, tá bom? Então, vamos lá. Só um resumo do resumo, se você quiser a aula completa, pode ir lá assistir. Então, pensou em pilha? Crau. Crau. Mas o que crau significa, professor? Catodo reduz, anodo oxida. Opa, catodo, então esse catodo vai reduzir. Agora é o seguinte, a questão tem que te dar uma informação para saber quem vai reduzir, quem vai oxidar. Então vamos lá fazer a leitura. Em 1938, o arqueólogo alemão, aquele enchimento de linguiça que não é necessário, então a gente vai pular um pouquinho para a montagem da pilha. A suposta pilha datada de 2000 a.C. é constituída de um pequeno vaso de barro, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro e uma tampa de betume, conforme ilustrado. Considere os potenciais padrão de redução. Opa! Isso vai ser muito útil a você, potenciais padrão de redução. Igor, o que é potencial padrão de redução? Esses valores eles vão indicar quem vai ter tendência maior a reduzir.
ou seja, receber esses elétrons, ser o cátodo de uma pilha. Então a gente tem aqui, olha, o ferro, potencial de redução do ferro, menos 0,44 volts. Potencial de redução do hidrogênio, 0,00 volt. E potencial padrão de redução do cobre, mais 0,34. Qual deles tem o maior potencial de redução? O ferro, o hidrogênio ou o cobre? É o cobre. Então, se ele tem o maior valor, ele irá reduzir. Se ele irá reduzir, ele será o nosso cátodo. Então, bora procurar a alternativa que tenha cobre. Letra A, tampa de betume. Letra B, o vestígio de ácido. Letra C, barra de ferro. Letra D, o tubo de cobre. Então, queremos o tubo de cobre. Resposta correta, letra D. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Amanhã é o grande dia. Eu desejo que você faça uma prova tranquilo, sereno. Dica que eu te dou: começa lendo pelo enunciado, faça uma leitura calma. Mais vale uma leitura calma do que você tentar ler rápido várias vezes, não entender nada e irá consumir muito seu tempo. Então fica aqui a mensagem final. Você se preparou para tudo, por isso mantenha a calma, pois tudo vai dar certo. Tenha uma boa prova, eu não desejo boa sorte, eu desejo a você uma boa prova. Então é isso, fique com Deus e até o próximo Equipe em Casa. E que venham as questões de química. Equipe em Casa volta já. Continuando a nossa revisão para o Enem, de Ciências da Natureza, eu terei o prazer de resolver com vocês questões de física. Vamos iniciar resolvendo uma questão de eletricidade, que é um assunto muito provável amanhã. Um chuveiro elétrico tem um seletor que lhe permite fornecer duas potências distintas. Na posição verão, o chuveiro fornece 2.700 watts. Na posição inverno, fornece 4.800 watts. José, o dono deste chuveiro, usa-o diariamente na posição inverno durante 20 minutos. Surpreso com o alto valor da sua conta de luz, José resolve usar o chuveiro com o seletor sempre na posição verão, pelos mesmos 20 minutos diários. Supondo-se que o preço do quilowatt-hora seja 50 centavos, isto representa uma economia diária de... Pessoal, veja bem, nós temos uma questão que trata do consumo da energia elétrica e do valor pago por este consumo. Para eu calcular o consumo da energia elétrica, eu preciso usar uma lei física. Energia consumida é potência vezes tempo. A potência é dada em quilowatt e o tempo é dado em hora. Vamos calcular a energia consumida por esse chuveiro na posição inverno. Usando a lei, energia na posição inverno é a potência na posição inverno vezes o tempo. Então a energia vai ser a potência 4.800 dividido por 1.000, passando de watts para quilowatts. E o tempo, dado em minutos, divide por 60, passando esse tempo para hora. Lembra que a unidade de energia é o quilowatt-hora. Usando um pouco de matemática básica, cortando alguns zeros, a gente chega que o consumo da energia no inverno é 1,6 kWh. Vamos comparar esse consumo da energia na posição inverno com o consumo da energia na posição verão. Usando a lei básica, energia potência vezes tempo, sendo que a potência é 2.700 watts, divido por 1.000 por quê? Porque eu quero a potência em quilowatts. E o tempo, os mesmos 20 minutos, que eu divido por 60, passando para a hora. Cancelando esses zeros, a gente encontra um valor da energia no modo verão de 0,9 kWh. A questão que é quanto se economiza em reais. Veja bem, se eu fizer a diferença da energia consumida na posição inverno menos a energia consumida na posição verão,
vai dar um valor de 0,7 kWh, que é a minha economia em kWh. Se eu multiplicar esse valor por 0,50, que é os centavos, a gente vai ter uma economia de 0,35 em reais. E a nossa resposta é a letra B. Espero que você tenha entendido e que possa essa questão ajudar você amanhã. Pessoal, tendo analisado uma questão de eletricidade, que é um assunto muito provável, vamos agora falar de ondulatória, que é outro tipo de questão que aparece muito. Vamos resolver nossa questão de ondulatória. O som de um apito é analisado com o uso de um medidor, que em sua tela visualiza o padrão apresentado na figura a seguir. O gráfico representa a variação da pressão que a onda sonora exerce sobre o medidor, em função do tempo em microsegundos. 1 microsegundo, 10 a menos 6 segundos. Analisando a tabela de intervalos de frequência audíveis por diferentes seres vivos, conclui-se que esse apito pode ser ouvido apenas por. Veja bem, pessoal, foi dado para a gente um gráfico. E esse gráfico é um gráfico que aparece um fenômeno repetitivo. É uma onda, não é verdade? Então, a gente vai analisar esse gráfico em termos de tempo, em termos de período, mas no final nós devemos calcular a frequência. Como é que a gente vai fazer isso? Vem comigo. Olha, o nosso gráfico, ele tem aqui as ondas sonoras. Tem um conceito de período de uma onda sonora, que é essa figura aqui. Olha. O período são essas duas figuras, uma em cima e uma embaixo. Veja que a questão, ela mostra para a gente uma parte apenas. O período são duas partes, a questão mostra uma parte, então eu não tenho um período na questão, eu tenho metade do período. Tudo bem? Então, veja, olha, a questão deu para a gente a metade do período, como sendo 10 microsegundos, que é 10 a menos 6. Passando esse 2 multiplicando, a gente acaba achando o período, 2, 10 a menos 5 segundos. Mas a questão faz análise de frequência. Pelas leis da física, a frequência é o inverso do período. Usando um pouco de matemática, 1 sobre 2, 10 a menos 5. Esse 10 a menos 5, quando vai para o numerador, fica com o expoente positivo, 10 à quinta. E veja bem, 10 à quinta são 5 zeros. É como se eu multiplicasse 100 vezes 1000. 100 por 2 dá 50, vezes 1000, 50.000 Hz. Esta é a frequência desse apito. Vamos agora analisar 50.000 Hz, a nossa tabela, onde ela se encaixa. Olha aí, 50.000 Hz, pessoal, não pode ser cachorro, que vai de 15 a 45.000. Nem sapo, que vai de 50 a 10.000 Hz. Mas o gato, a frequência audível por um gato é de 60 Hz a 65.000 Hz. Tudo bem? Então, o gato está na faixa de 50.000 Hz. Tá ok? Gato, então, já é uma opção. E o morcego? Será que o morcego se encaixa na frequência de 50.000 Hz? O morcego vai de 1.000 a 120.000. Então, ali, pessoal, eu tenho aqui gato e morcego que se encaixam nessa frequência de 50.000 Hz. Então, nossa resposta, letra D, gatos e morcegos. Fizemos duas questões e dois assuntos muito interessantes e que vivem aparecendo nas provas. Espero poder estar ajudando você. A equipe em casa se solidariza com você no dia de amanhã. Que Deus lhe dê muita tranquilidade, muita calma, muita confiança. Boa sorte e boa prova. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.